Primeiramente, agradecimento a Deus sempre pela oportunidade, depois quem preside, o ilustre vereador Josso Duarte, vereador Felipe Caminhão, demais presentes autoridades, profissionais da área de engenharia e da arquitetura e os demais que foram convidados. Agradeço a presença de todos. Infelizmente, grande parte não pôde estar presente por alguma razão, motivo. Eu particularmente tomei o contato dos 120 convites, 60 ficaram comigo, 60 com o vereador Josso Duarte. Eu fiz questão de convidar cada empreendimento, cada empresário do ramo de construção civil e também elétrica e afins, tintas, para que pudesse estar participando conosco aqui, porque é muito importante que nós possamos conversar sobre essa situação do veto dessa lei e exatamente como ela impacta as nossas vidas. Aí vocês podem perguntar, mas não seria mais interessante somente a área de engenharia que eu estou falando? Não. É uma área multidisciplinar, isso afeta a vida de todos, não há sem exceção. E foi muito interessante que todos pudessem lembrar da nossa tragédia, infelizmente, de 2011, exatamente porque essa tragédia nos marcou de maneira muito profunda. Vários de nós perdemos nossos entes queridos, então é importante que a gente faça menção e lembre sempre de que uma tragédia como essa poderia ter sido evitada no seu cômputo dos mortos, do momento em que a própria, descobrimos isso no decorrer dos diálogos, e os vereadores muito participantes aqui. Faço um parênteses aqui, vereador, que muitas das coisas a gente tem que deixar as coisas claras. Eu não achei realmente interessante que a maioria dos vereadores estivessem presentes aqui, não, eles deveriam estar. Sabe por quê? Porque daqui a 1 ano e meio vai ter eleições e muitos deles estavam procurando os senhores para buscar voto. Então eu acho interessante que a gente veja com olhos claros e um critério muito apurado para saber realmente quem está interessado realmente no bem-estar da Dona Fonte Nova. É bom que a gente reflita nisso para que depois a gente não seja enganado por mais 4 anos. O recado está dado para quem quiser ouvir. Mas voltando, em 2004 existiu uma lei municipal, a Lei 3.381, e ela estabeleceu, autorizando a criação do Departamento de Engenharia e Arquitetura e Agronomias Públicas. Olha que interessante, ela foi sancionada no dia 12 de abril de 2004, na época prefeito Saudade Braga. Inclusive, a autoria foi do nosso saudoso vereador Paulo Gomes e Gilberto Salarino. Olha só a data da lei, 2004. Se tivesse uma participação, uma coligação maior naquela época, de repente, de novo, muitas das vítimas poderiam ter sido evitadas no momento em que não houvesse, ou se houvesse uma participação mais ativa da população em relação a esta lei, uma pequena lei, mas que estabelece que os profissionais da área de engenharia e arquitetura estariam presentes aqui para participar mais ativamente, pudessem ser consultados sobre edificações na nova figura. Eu estou aqui advogando na causa que eu não fui instituído para isso. Eu sou cidadão, eu penso a sociedade como um todo, eu tenho responsabilidade, meus filhos, os esposos estão aqui vendo exatamente o que o país está fazendo. Porque eu cobro dos meus filhos que eles participem e se empenhem em desenvolver melhor aquilo que envolve uma coletividade. Chega de individualidade, olha só, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Ou a gente se entende como uma sociedade, como um corpo, como uma comunidade, ou a gente morre como indivíduo. É só escolher. Nós, infelizmente, fomos levados a morrer, vários de nós como indivíduos em 2011. E a gente teve que se organizar para ajudar, para consolar, para fazer uma série de coisas importantes a partir de 2011, porque a gente descobriu que a gente tinha, olha que interessante, a tragédia nos nivelou, independentemente de nível social, de status, qualquer outra coisa, como o que nós somos humanos, todos nós, sem exceção. Então, pessoal, a gente vem aqui tratar que já existia essa lei. Brilhantemente o vereador Josso Duarte mencionou que na Secretaria de Meio Ambiente já existiam 4 cargos dessa subsecretaria que trata exatamente desse aspecto, engenharia pública. Então vamos lá. Quando você vê uma lei como essa, você está simplesmente, segundo o brilhante parecer do gabinete do vereador Zezinho Caminhão, dando crédito aqui, você está renunciando à Receita Federal. Olha que interessante. Aqui você querer ser pedante, ficar dando lei, porque não é o caso. Olha que interessante. Artigo 6º. Os serviços de assistência técnica previstos por esta lei devem ser custeados por recursos de fundos federais direcionados à habitação de interesse social, por recursos públicos orçamentários ou por recursos privados. E o que essa lei quer dizer? Em linhas gerais,
Em linhas gerais, nós podemos estar recebendo um aporte do governo federal para tratar a questão da habitação em Nova Friburgo. E por não ter um alcance, não ter um entendimento, ou por nosso governo municipal estar pensando, sabe-se lá Deus, em que não pensar que, trazendo aporte para Nova Friburgo em relação a verbas federais, poderia realmente incrementar, ao invés de usar esse argumento estúpido, como foi utilizado aqui, que muito bem mencionado pelo vereador Jorge Dupote, nós não temos condições de arcar com mais despesas de acordo com a advento da lei aprovada. Mas ora, vejamos, já existem 4 cargos, essas pessoas estão trabalhando não de graça, estão recebendo seus salários com os nossos impostos. Veja bem, alguém está recebendo e não está fazendo? Eu não vou ser leviano aqui para dizer que não foi feito nada. Eu não vou fazer isso porque não tem esses elementos. Até porque certas informações também não foram devidamente expostas aos vereadores. Olha que interessante. Deveria ter uma informação aqui, por exemplo, de quantos projetos foram aprovados por essa subsecretaria, se realmente eles estão em atividade. Ao contrário, eu como advogado, atendendo a população, eles vêm até mim dizendo o seguinte: Luiz, olha só, tem uma série de situações aqui. Estou sendo privilegiado pelo município, pagando, por exemplo, uma construção que custou R$50 mil, eu sou privilegiado em pagar 30 mil em encargos, em multas e outras coisas mais, por funcionário do município constituído. Olha, vejamos, é isso? Você tem que gastar mais que o dobro da sua edificação para você ficar pagando multa ao município de Nova Friburgo e coisas afins, ao invés do município estar utilizando essa subsecretaria para estar incentivando e fomentando a construção de maneira correta. Eu não estou falando bobagem aqui, até porque eu não vou me atrever a falar de obra, eu não sou especialista da área, eu simplesmente sou uma pessoa que sou acostumada a lidar com a lei. Bom, se a lei fomenta e existe cargos disponíveis para poder fazer com que as coisas funcionem, contrário do senso, essas pessoas estão deixando de lado, então, mas vamos punir, porque punir gera dinheiro, dinheiro gera o quê? Receita para o município. Então, uma coisa que realmente está inviabilizando como que este mercado, ou fui explicar para vários empresários do ramo, aqueles menores, obviamente, que tinham vontade de dialogar e conversar, olha só, você é afetado. Esse advento de um veto desta lei não fomenta que o seu negócio possa se comprar mais cimento, possa se comprar mais tinta, possa exatamente incrementar, você possa melhorar, inclusive as condições de gerar emprego. E a contínuo, o município na outra ponta pode também arrecadar com o que é com o IPTU e outras coisas mais. Mas não se faz uma análise mínima. Eu estou fazendo isso aqui o básico, eu não estou aqui colocando nenhum tipo de organograma aqui que fica muito complexo de entender. É uma coisa óbvia. Você está renunciando receita duplamente. O governo federal tem dinheiro lá para poder injetar aqui na questão da habitação. E você não aproveita essa possibilidade. Você deixa de arrecadar do momento que você está cerceando que as pessoas possam continuar as edificações, continuar esse mercado aquecido. E se esquece de uma coisa que aconteceu recentemente, ficamos 2 anos trancados dentro de casa, sem poder fazer rigorosamente nada, não ser o básico. Ou seja, ao invés de fomentar e aquecer a economia local, não. A gente está com reflexo ainda de uma pandemia que está recém, não digo solucionada exatamente porque teve gente que foi vítima e não pôde comparecer aqui, com que também desejo estimas melhores, mas pelo menos não estamos mais de máscara o tempo todo, estamos podendo transitar e voltar para as outras atividades. Então não acho realmente uma coisa razoável que nós em Nova Friburgo hoje, com toda a dificuldade que nós temos, estejamos engessando um ramo importantíssimo da economia local, que nos afeta como um todo. Se o dinheiro não circula para mim e não circula para os demais. Ok? Então a gente tem que ter essa dimensão, essa análise, essa responsabilidade com o município de Nova Friburgo, independentemente de quem seja o governante. Agora, voltando aqui, uma coisa que infelizmente sou obrigado a mencionar: esvaziar plenário é uma tática utilizada para quê? Será que esses vereadores seriam capazes de se explicar para todos os demais aqui o porquê que eles esvaziaram o plenário para evitar uma votação? Aí vocês aí que estão sentados, que daqui não consigo reconhecer, de repente alguém que tem um negócio, na hora de pagar os seus impostos, eles vão te dar alguma satisfação? Da onde eu vou tirar o dinheiro? Eu vi uma pessoa, até que eu tenho maior estima aqui, vou pedir devidamente para citá-lo, uma dele é Diego, ele parece que é da Eletrolar, se eu não salvo engano, é Eletrofer, é uma coisa assim, eu não sou muito bom de nome, mas ele fez uma cobrança interessante até mesmo quando se decidiu fechar novamente
as pessoas em casa, e ele perguntou assim publicamente da onde tiraria o dinheiro para pagar seus funcionários. Aqui governo, da onde eu vou tirar dinheiro para pagar meus funcionários? O senhor pode me dizer como é que eu faço? Quer dizer então que em nome de uma crise sanitária que nem se tinha exatamente demais parâmetros para dizer se lockdown funcionaria ou não, hoje está se vendo aí em Minas Gerais que não adiantou rigorosamente nada, adiantou para quebrar o sonho, os negócios, engessar a vida financeira de várias pessoas que tiveram o desprazer de passar situações sensíveis, e na outra ponta, o governo municipal não fez nada para que fomentasse isso novamente, ao contrário. Essa estratagema que vou utilizar aqui, mencionada pelo vereador, é exatamente assim que funciona. Eu não quero aprovar uma lei, eu esvazio o plenário, e com isso nós ficamos aqui, tentando entender qual foi a primeira fala aqui do ilustríssimo senhor. Por quê? Qual é a razão? O que se ganhou com isso? Então, pessoal, existiu uma luta popular que estabeleceu essa lei chamada Estatuto da Cidade. Eu vou fazer aqui um breve comentário sobre ela. Ela, com a participação do movimento popular organizado naquela oportunidade, eu cito aqui o Com Amor, no Conselho Municipal de Associação de Moradores, na presença do senhor César Bezerra, estiveram em Brasília para que essa lei pudesse ser aprovada, e essa lei aqui é o fundamento para que houvesse em cada município uma lei chamada Plano Diretor. É ela que estabelece o direito de construir, de edificar. Nós temos uma lei aqui interessante na Friburgo chamada Plano Diretor. Acontece que ela precisa de melhoramentos, e esta lei que está querendo ser votada aqui agora é fundamental para que possa instrumentalizar e na prática todos nós possamos ter a edificação de maneira técnica, correta, sem maiores problemas futuros, para que nós não sejamos novamente vitimados por qualquer tipo de tragédia climática ou coisas afins. De novo, o aspecto aqui é muito mais econômico do que propriamente jurídico, porque com a aprovação dessa lei, nós teremos condições de aquecer o mercado fundamentalmente necessário, tanto na empregabilidade, tanto na circulação de riquezas, tanto na arrecadação de impostos. Todos sairão satisfeitos. E por último, para não ser mais prolixo e evitar mais delongas, uma das sugestões que deixo aqui é, já que existe FEVEST, por que não existe aqui fomentado pela iniciativa privada, porque não podemos esperar muita coisa, infelizmente, do governo, não é verdade? Algo em torno da construção, edificação e afins, para que pudesse fomentar isso através de uma feira. Fica aqui porque nós aqui podemos conversar e depois, quando terminar a audiência pública, poder trocar contatos, enfim, e fomentar isso, que vai ser uma coisa importante para a nossa cidade. Nós devemos nos organizar e nos proteger, infelizmente nesse caso, nos proteger de um governo que não tem a visão daquilo que ocorreu, ignorando solenemente 2011. E digo também que outras situações também, como foi em 2007, e outras questões climáticas também, que tiveram pessoas que perderam seus imóveis, tiveram situações sensíveis. Eu agradeço a oportunidade por estar falando aqui para essa plateia, para essas pessoas, enfim, agora passar a palavra para os demais que teriam coisas muito mais importantes para dizer. Agradeço a todos os presentes, fiquem com Deus, obrigado. Obrigado. Eu dar ao Gero Zurito também as suas da palavra, por favor. Seu nome? Isso, o senhor Pedro Paulo falou uma coisa muito interessante em relação à questão da Energisa. E eu já vou desse senhores, conversei aqui com o vereador, que já seria uma coisa que eu tenho estudado há mais ou menos, e trabalhado nisso há mais ou menos 20 anos, desde que comecei minha carreira. Eu vou explicar para os senhores o que vai acontecer, que vai ser o próximo tema que a gente vai estar tentando debater aqui numa audiência pública. Existe uma ação civil pública, tá? Que ela tem mais ou menos uns 25 volumes, coisas de Brasil, né? Volume de papel para que não poder andar. Mas eu vou resumir para vocês, vão entender melhor. Inclusive tem muitas pessoas aqui que são bons de matemática, eu vou passar para vocês o seguinte. Começou essa ação de devolução de uma taxa de iluminação pública, inclusive o vereador aqui do meu lado era líder comunitário, e alguns aqui até que estão presentes sabem dessa história, que o município tinha que devolver entre 98 e 2000 uma tal de TMPI, que era taxa de manutenção dos pontos de iluminação. Nós conseguimos ganhar isso na justiça e todos teriam direito à devolução. Pois muito bem, estudando ainda mais profundamente, descobrimos que o município de Nova Friburgo, o governo estadual de Braga, fez o seguinte acordo administrativo, entre aspas, com a Energisa. A Energisa tinha um crédito para o município, que o município não conseguia pagar naquela oportunidade, pelos prédios puros, a iluminação pública. O
que foi feito? A CIP atual, Contribuição de Iluminação Pública, que é um imposto que tem que ser repassado diretamente para o município, ficou retido para a Energisa. Mais ou menos o seguinte, tá? A gente fez uma audiência pública em 2010, estamos em 2023, eu estava aqui. Em 2010, nós levantamos o seguinte: 6 milhões naquela oportunidade, 343 mil reais ficaram nos cofres da Energisa. Olha só, vou repetir. Naquela época, vamos botar 1% ao mês até hoje. 6 milhões 343 mil reais ficaram nos cofres da Energisa, não repassados ao município. Marcou o número? Foi muito bem. Qual era a nossa proposta? Olha só, já que a Energisa é superavitária, não passou esse valor para o município. E essa ação civil pública, para forçar a devolução, está levando uma eternidade de tempo, só junta papel e nunca sai do lugar. Foram várias administrações que nós chegamos lá propondo para os procuradores, para prefeitos: olha só, vocês têm isso aqui superavitário, que tal sentar e fazer um acordo para resolver isso aqui? Passaram várias administrações desde 2010 até hoje. Recentemente deixei lá isso na mão do prefeito, para ver se ele pensava algo em relação a isso. Ninguém quer fazer. Então, quando você diz com muita propriedade que a Energisa não tem muito interesse em conversar conosco, não tem representante e tal, a Energisa não está aí porque ela está em rios de dinheiro. Você imagina 1% ao mês de 2010, esse valor aqui, essa cifra. Vou além. Imagina se algum dos senhores aqui tivesse que repassar essa importância aqui para alguém de 6 milhões de reais e não repassasse e ficasse com esse dinheiro para você na sua conta, investido em renda fixa. E desde 2010, e só mais para frente, se caso rolasse o processo ser julgado, você tivesse que devolver. Olha quanto você não fez com 6 milhões na sua conta. Existem coisas no Nova Friburgo que são muito sérias, precisam ser debatidas. Tendo essa abertura de audiência pública, eu estou levando esse dado aqui para vocês, porque é a próxima que eu vou trazer aqui para discutir, porque isso tem que ser devolvido. Já chega da gente ficar achando que tem pessoas bem intencionadas aqui, quando na verdade não estão. Passaram-se vários governos e sabedores disso não fizeram rigorosamente nada. Estão escandalizados? Eu tenho prova. O processo da terceira vara civil, avolumando o papel. Bom, para digitalizar aquilo vai levar uma eternidade, porque são mais ou menos 25 volumes, porque agora os processos são digitais. Mas, mais uma vez, quem ganha com o tempo? A concessionária. Quem perde com isso? O município. E nós, haver navios, porque era um dinheiro que poderia ser utilizado para demais demandas que são tão emergenciais. O colega falou aqui agora uma verdade: não tem dinheiro, mas não é para ter dinheiro. Porque quando há, se faz um acordo absurdo como esse, quer dizer então que você tem uma dívida, você retém uma contribuição de iluminação, que é uma taxa que não pode ser feita dessa forma, porque isso é renúncia fiscal, isso é crime na verdade, e fica tudo assim. Eu levantei esse dado, tentei discutir com várias, não foi com com várias administrações, com vários prefeitos, de sentar frente a frente: ó, o dinheiro é seu, o que você pretende fazer? Vou passar para o meu procurador. E daí para frente nada se concretizar, nada ser feito, só que agora, com base no que foi dito aqui, dessas questões que até mesmo para você instalar a luz, que é um direito social e, inclusive, essencial pelo Código do Consumidor, você não pode viver hoje sem luz, você tem dificuldades através da Energisa. E não venha me dizer se eles estão preocupados em arrecadar mais ou menos, que se arrecadam demais. Isso é só um dado. 6 milhões 343 mil reais. Então eu quero deixar aqui meu comprometimento como cidadão, como indivíduo, como alguém que está trabalhando nisso já há mais ou menos 20 anos, desde o início da minha carreira. Quero trazer isso ao conhecimento do público, que nós precisamos fazer esse dinheiro voltar para o erário. É um comprometimento, não, é uma necessidade, é um dever esse dinheiro voltar para onde ele jamais deveria ter saído. Obrigado, vereador.